Então vamos dar continuidade. Aqui na aula passada, a gente já tinha introduzido o setor de Higgs, já tínhamos motivado tudo. Eu queria só hoje começar a fazer um detalhe maior, para a gente começar a observar o acoplamento das correntes com os bósons de Gauge antes ainda da quebra espontânea de simetria. Por que eu estou colocando isso? Porque depois da quebra espontânea de simetria, que o Higgs executa, que faz o mecanismo de Higgs, é muito simples a gente saber tirar o que é o fóton e o que é o Z0. Mas eu quero dizer que antes mesmo da quebra espontânea da simetria, a gente já tem como indicar o que vai ser o fóton e o que vai ser o Z0, já está implícito nos números quânticos do S2 e do 1. Então isso eu quero colocar. Então, antes ainda, né, da quebra espontânea de simetria, porque normalmente o que é o convencional, que é o que se faz, o que é o correto fazer, é você introduzir o campo de Higgs, realizar a quebra espontânea da simetria e observar que vai ter um termo de massa que mistura o bóson neutro do SO2 com o bóson neutro da hipercarga. Aí é necessário fazer uma diagonalização da matriz de massa para definir os estados físicos. Então, a partir das massas é que a gente identifica o que é o fóton e o que é o Z0. Eu acho que isso, claro, isso aí está correto, mas eu acho que isso pode ser feito muito antes, sem mesmo a quebra espontânea da simetria. Eu acho que isso mostra, o que a gente vai tentar fazer, mostra um pouco mais a força da simetria antes mesmo da gente ter o mecanismo de quebra. É uma coisa que eu acho que é bem estrutural da simetria e que vale a pena a gente chamar a atenção. Então, vou só recordar aqui, porque eu mesmo tenho que botar minhas convenções. Então, nós tínhamos definido assim, o setor left, né? É o lepton, o neutrino associado àquele lepton, quiralidade left, e o próprio lepton, quiralidade left. Depois nós tínhamos os singletes dos leptons lá. E no Higgs, então, por enquanto a gente está introduzindo só os leptons, né? Não estamos quartos ainda. E aí depois a gente introduziu o dublete de Higgs, e o nosso dublete de Higgs tinha essa estrutura. A gente já tinha visto pelos números quânticos. Aqui vai aparecer um Higgs que a gente chama de φ, que a gente já sabe que ele vai ser carregado positivamente do ponto de vista da interação eletromagnética, e nós tínhamos sempre feito recurso a essa expressão aqui do Guelmani-Shijima. Essa é uma expressão que ela não tem justificativa teórica, né? Não, ela não tem. Ela foi uma expressão, ela chama Guelmani-Shijima porque ela foi emprestada da física hadrônica. Na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, e ela é uma expressão, vamos dizer assim, de natureza empírica. A gente vai relacionar, quer dizer, a gente vai usar, na verdade, essa expressão para fixar a hipercarga a partir do conhecimento da carga eletromagnética. Basicamente isso que a gente quer fazer. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa teoria que tem eletromagnetismo. Então, eu já coloco a informação sobre a carga eletromagnética disfarçada na hipercarga. Então, pela carga eletromagnética, a gente fixa as hipercargas. Lembrando que esse gerador aqui, né, na representação do dublete, quer dizer, é o sigma 3 sobre 2, né, na representação para o dublete. Vai falar de um dublete, né? Então, por exemplo, né, quando a gente pegar o dublete, quer dizer, quando a gente pegar o caso do dublete left, então no caso do dublete left, nós temos a carga do neutrino é 0 e o espinho isotópico fraco dele é meio, então esse tem que ser menos 1. E o lepton tem carga menos 1, aqui está menos meio, então menos 1. Então, por caso do lepton left, né, a hipercarga valia menos 1. No caso do lepton right, a hipercarga vale, caso aqui tem carga menos 1, então aqui é menos 1, aqui é 0, então aqui tem que ser menos 2. Tá? E depois, no caso do Higgs, o dublete de Higgs, a gente vai ter aqui a hipercarga, vai ser, quando a gente introduziu o dublete de Higgs, a gente já introduziu fixando, né, a hipercarga dele. Por quê? Nós fizemos a seguinte coisa, nós pegamos o dublete
dublete, pegamos o dublete left, colocamos aqui o dublete do Higgs e colocamos aqui o lepton right. Então, olhando, já dando fixado essa carga aqui do lepton, como sendo menos 1, aqui é mais 1. E como essa aqui é menos 2, então essa carga aqui, como esse aqui é menos 1, esse aqui é o barrado, então fica mais 1. Então essa carga aqui tem que ser mais 1. Barrado, aqui, então essa carga aqui é mais 1. Então, para o dublete, né? Então, se isso aqui, isso é certinho, isso aqui vai ser, vamos olhar, está sendo, tem que fixar a carga y, tá certo? Então a gente tem o lepton, left barrado, isso, o phi e o lepton right, tá certo? Então, o lepton right tem carga menos 2, a carga do left, a carga do left aqui é menos 1, tá certo? Então aqui fica mais 1. Então essa carga aqui é 1, perfeito. Então essa carga aqui é 1, tá aqui. Se essa carga aqui é 1, aí a gente vê, se essa carga aqui é 1, então aqui é meio. A parte superior tem sempre meio, então vai dar carga eletromagnética mais 1. Se essa carga aqui é 1, a parte inferior é menos meio, então a carga eletromagnética é 0. Então a coisa fica organizada assim. Então a gente fixou essas duas cargas aqui, as duas cargas, a hipercarga do setor leptônico, a gente fixou pela carga eletromagnética. Mas aí depois, quando a gente vai para o acoplamento de Gauss, a gente fixa a hipercarga do Higgs já pelas cargas que a gente tinha fixado. Então a gente sabe isso, que é mais 1. Então, sabendo que isso é mais 1, quando eu coloco o dublete, eu automaticamente sei que a parte de cima é meio e que a parte de baixo é menos bem, então as cargas eletromagnéticas saem. Só para lembrar isso aí rapidinho. Aí a gente introduziu. Foi. Daí vem a questão, a carga de anfigema, ela é um fixador, no sentido, da carga eletromagnética, e o outro sentido é introduzir números quânticos. Certo. Mas eu preferia pensar, sabe, Glória, que a carga de anfigema, ela é um fixador da hipercarga. Porque, vamos dizer assim, você traz o conhecimento da carga eletromagnética. O que você quer, porque como a carga abeliana é uma carga abeliana, ela é muito arbitrária, você não tem como fixar, porque a carga no abeliano você fixa, sabe? Eu dou uma representação irredutível de tal grupo. Então, se você tem qualquer coisa, se você pegar um triplete de SO2, você já sabe que a carga é mais 1. Se você tem que pegar um quadruplete de SO2, você já sabe que a carga é 3 vezes. Quer dizer, a gente associa a dimensão do multiplete, né? No caso de SO2, por exemplo, a dimensão do multiplete é sempre 2 vezes o número quântico de SO2 mais 1. Então, sabendo, se eu tenho um dublete, triplete, quadruplete, automaticamente o número quântico fica fixado. Mas numa simetria abeliana, nós não tem a dimensão, uma simetria abeliana, tudo unidimensional. Então você não tem como fixar a carga abeliana se você não tiver alguma outra, a não ser que você fixe, assim, por decreto, ou então se você tiver uma outra referência. Então, nesse caso aqui, o que a gente sabe, o que a gente quer, a gente já sabe de antemão. Nós vamos estar descrevendo elétrons, neutrinos, o que a gente não sabe ainda é o risco. Mas a gente começa colocando elétrons, neutrinos, os quarks, depois, cujas cargas eletromagnéticas nós conhecemos. Então a gente usa essa expressão, e aí como a gente sabe que tem uma simetria SO2 tem um número quântico, e essa simetria abeliana tem outro número quântico, você estabelece essa relação que vai te fixar a carga, a hipercarga. Que é um modo que você tem de fixar a hipercarga. Então o Gell-Mann-Nishijima, do ponto de vista conceitual, ela é mais importante para fixar a hipercarga fraca do que a carga eletromagnética. A carga eletromagnética é um input. Você já entra conhecendo as cargas eletromagnéticas, porque você sabe que você quer chegar no eletromagnetismo. Eu faço então o seguinte, você pegar a Millikan pegou lá e mediu a carga elétrica. Então, a carga elétrica lá que o Max sabia o que era, etc., o Millikan botou um valor, e esse valor é universal. Pode ser pi, pode ser neto, pode ser flor. Então, você tinha uma entidade física universal, que é a carga elétrica, certo? E que estava espalhada por aí. Daí, agora aqui, você aparece com essa carga elétrica, dá um avanço no conhecimento dela, descrita por números internos, assim, internos. E daí você deu uma avanço, como você disse, eu usei para isso a hipercarga. Tudo bem, mas então você agora
você está diante, não do lado esquerdo, que é o lado de Millikan, vamos chamar assim, mas do lado direito, que é o lado que você está com dois números quânticos. E você vai ter que trabalhar uma teoria de gauge, uma simetria, etc., em cima desses Não, dois o que números você está dizendo, quânticos. é importante, no sentido de que a gente está dando, a gente pode pensar nisso aqui como sendo uma percepção de qual é a origem da carga eletromagnética. O que é a carga eletromagnética? Porque quando o Millikan mediu, tudo bem, é um número, ele associou aquela grandeza física, né, à existência da eletricidade. Então, tem um sentido, vamos dizer assim, físico. Agora, a questão é, da onde vem a carga? Da onde vem a massa? Da onde vem a carga? A pergunta que a gente pode se fazer, da onde vêm as propriedades fundamentais das partículas, né? Qual é a origem da massa? Qual é a origem da carga? Qual é a origem dos spins? Então, a gente começa a querer perguntar qual é a origem das grandezas fundamentais, das propriedades fundamentais que diferem de partículas. Então, a gente pode perguntar qual é a origem da carga? A carga sai de onde? Sai de alguma dimensão extra? Então, na teoria eletrofrágil, a descrição da carga, ela vem imaginando que existe uma simetria mais fundamental ainda do que a própria simetria do eletromagnetismo, porque como a primeira simetria que a gente tem contato direto, além da simetria da relatividade geral, né, que é a simetria associada ao grupo de Lorentz, mas vamos dizer, isso é uma coisa mais posterior. A simetria que a gente tem contato inicial, a primeira teoria que a gente faz baseada na simetria é o eletromagnetismo, que é uma simetria única. A gente pensa, essa simetria é a simetria fundamental. Hoje a gente sabe que não. Existem simetrias mais fundamentais do que um eletromagnético. Então, a gente pode pensar que essa expressão ela vai dar uma descrição do que pode ser a origem da carga eletromagnética. Então, a carga eletromagnética ela se inicia, ela é a composição de duas cargas associadas a duas simetrias fundamentais. Daqui, que é o spin fraco, e a hipercarga fraca. Então, essas duas simetrias, elas se combinam para depois mostrarem para nós qual é a origem da carga elétrica. Então, a teoria eletrofrágil ela tem dois méritos nesse sentido. Ela nos mostra a origem da carga elétrica, como ela também nos mostra a origem da massa. Aqui a gente começa com todo mundo sem massa. Então, a massa, então aí você pensa, mas uma partícula sem massa, todo mundo aqui é sem massa, a gente vai escrever o Lagrangiano agora, não tem termo de massa nenhum. Então, como é que as partículas sem massa podem ter carga? A gente não conhece na natureza partícula de massa nula com carga elétrica, é diferente de zero. Então, a gente pode pensar assim, não, através do mecanismo de Higgs, né, quando a simetria é quebrada e sobra para nós, que vai sobrar disso tudo aqui, vai ser a simetria eletromagnética, quem vai ficar no final da cadeia toda é o eletromagnético. No momento que essa simetria aqui é quebrada pelo setor de Higgs, o Higgs entra aqui e faz essa redução de simetria. Quando o Higgs entra em cena, ao mesmo tempo que ele gera massa, o elétron vai passar, o elétron que tem carga vai passar a ter massa, então a carga e a massa nascem juntos. Então a teoria eletrofrágil, de uma certa forma não, de uma maneira precisa, ela te dá simultaneamente a origem da carga do elétron junto com o surgimento da massa do elétron. Depois, claro, com os quarks também. Mas, porque você começa sem noção de carga elétrica. Nessa fase em que o mecanismo de Higgs ainda não aconteceu, a transição de fase, que quebra a simetria, ainda não aconteceu, ninguém tem massa e ninguém tem carga eletromagnética. A única carga que as partículas têm são essas duas cargas. Então, elas só conhecem simetria SO2, 1. Depois da quebra de simetria, que as massas vão aparecer e que as cargas vão aparecer, aí o eletromagnetismo ganha, vamos dizer, ganha corpo, né? Ganha consistência. Mas eu acho que é importante, a gente pode então pensar nessa relação de Gell-Mann e Nishijima, apesar de ser uma relação empírica, não demonstrada, ela é uma relação que nos dá um subsídio para compreender a origem da carga elétrica em função de cargas mais fundamentais. Eu acho que é essa que a gente pode colocar, é mais ou menos o que você está dizendo. Só que a gente faz um truque meio sujo, né? A gente usa a carga eletromagnética para fixar a carga Y, a hipercarga. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, porque a gente sabe que a gente quer construir uma teoria para o eletromagnetismo. Então, eu não vou negar que essas partículas que eu produzo, elas já têm uma carga que eu conheço.
Agora, se ela tem uma carga que eu conheço, eu fixo a hipercarga. Agora, o Higgs, que está fora do programa, né, o Higgs que não está ainda no programa, ele entra só na teoria elétrica fraca, ele não tem uma carga elétrica bem definida. E aí, pelos acoplamentos com o setor conhecido, a hipercarga dele é fixada. Ele entra sem carga elétrica e sem a gente fixar a hipercarga. Mas aí a hipercarga é fixada pela simetria 1. Quer dizer, o Higgs, como ele é um elemento novo, ele não entra com o conhecimento, a gente não entra com ele com o conhecimento da carga eletromagnética. A gente, sabendo as cargas dos létrons e dos quarks, né, dos létrons nesse caso, a gente automaticamente fixa a carga, a hipercarga fraca do Higgs. Aí, fixando a hipercarga fraca, a gente fixa as cargas eletromagnéticas. Quer dizer, para o Higgs, isso que você falou fica mais notório, porque você gera as cargas eletromagnéticas sem saber, você conhece primeiro Y. Aqui é o contrário, aqui nós conhecemos primeiro a carga, para depois fixar o Y. Porém, para o Higgs, não. Primeiro você tira a hipercarga dele pelo acoplamento. Você sabe que o Higgs vai entrar para cumprir esse acoplamento aqui. Então, quando o Higgs entra para cumprir esse acoplamento, você atribui logo a carga Y dele. Então, a partir da carga Y dele, é que você vai tirar as cargas eletromagnéticas. Então, o Higgs, sim. O Higgs, ele se vale da Guelman-Nishijima para você tirar a carga eletromagnética. Mas o elétron e o neutrino, não. Você sai da carga eletromagnética para fixar o Y. Essa aqui é a discussão. Agora eu só pergunto aqui. Esse I3 e esse Y, eles são chamados de cargas. Que tipo de cargas se diria que eles são? Assim? Não, são cargas associadas à lei de conservação. Você vai ter uma simetria, vai construir um Lagrangiano bem variante sobre essas simetrias. Então, pelo teorema de Gödel, você vai tirar essas conservações. Agora, que cargas são essas? Né? Quer dizer, essas cargas, o que máximo você pode dizer, são cargas associadas a essas simetrias. A pergunta é, a gente consegue medir essas cargas? Aí a questão é, sim. Depois que a gente fizer a quebra, lá mais à frente do curso, depois que a gente fizer as quebras espontâneas da simetria, a gente vai acoplar o W+, o W- e o Z0, sobretudo o Z0, com as partículas conhecidas. A gente vai ter os acoplamentos bem definidos. Então, a carga, como é que a gente lê a carga? A gente lê a carga quando a gente pega a corrente interagindo com o campo de Gauge. Aqui a gente tem a noção da carga. Quer dizer, a carga faz esse acoplamento da corrente, né, com o campo. Quer dizer, quando a gente introduzir, vamos dizer assim, o bóson Zemi, aquilo que se acoplar com o Zemi, então, vamos ver, as correntes que se acoplarem com o Zemi, elas vão estar nos dando uma leitura daquilo que é a carga fraca das partículas. Quer dizer, a pergunta é, o que é a partir daqui? Mas a gente pode se perguntar. A gente tem carga confuso. A gente tem a carga eletromagnética, a gente conhece a carga eletromagnética. Isso a gente conhece. Então, a carga eletromagnética, de onde que a gente lê a carga eletromagnética? A gente lê daqui. Se barrado. A gente lê a carga eletromagnética daqui. Eu tenho a carga fundamental e o valor da carga está aqui. A carga eletromagnética está aqui. Pode ser 2E, menos 2E, E, menos E, 0 vezes E. Pode ser. Mas a gente olha a carga eletromagnética olhando para esse acoplamento. Eu tenho a corrente fermiônica, por exemplo, tenho o campo de Gauge, né? E aqui, posso até colocar aqui para ser mais genérico, a corrente. Então a gente tem aqui a corrente de matéria. Essa corrente de matéria está acoplada com o campo de Gauge. E esse coeficiente aqui, a gente tem a constante de acoplamento, né, que é a carga fundamental, e o valor da carga. Então, isso é o lei daqui. Agora a pergunta é, a gente tem uma carga fraca também. A carga fraca está aqui. Então eu vou ler a carga fraca, aí eu vou ter, a partícula pode se acoplar com W+, W- ou Z0. Então, quer dizer, quando a gente fizer os acoplamentos, né, com W, eu vou ter então uma corrente carregada, vamos dizer assim, uma corrente, posso chamar de J-, que vai estar acoplada ao W', vou ter uma corrente J', que vai estar acoplada ao W-, e vou ter uma corrente neutra, que vai estar acoplada
menos a gente vai poder saber, quer dizer, quem tiver, aqui a gente vai ter uma carga fraca, vamos dizer, uma carga weak, vamos dizer, carga weak menos, aqui eu vou ter uma carga fraca mais, estou usando aqui o mesmo índice, e aqui eu vou ter uma carga fraca neutra, quer dizer, a partícula é neutra, mas essa carga fraca não é zero, a gente vai poder medir. E essas cargas fracas, elas foram medidas muito recentemente. Os experimentos que mediram as cargas fracas foram realizados há cerca de, eu acho que 5 anos, não, talvez 5 ou 6 anos atrás. A primeira medida da qual é a carga fraca do próton. Isso foi um artigo que saiu, eu acho que foi na Nature, há uns anos atrás. Eu vou depois levantar a referência, foi 5, 6 anos atrás. Então, quer dizer, a gente vai medir as cargas, né, e os acoplamentos. Então, essas cargas que você está colocando aqui, né, essas cargas aqui, elas acabam sendo medidas depois da queda espontânea da simetria por meio das cargas fracas, porque as cargas fracas são reflexos disso. Eu tenho as duas perguntas. Uma, qual é a relação entre essas cargas e esse 3Y? Pois é, vai sair daí. Quer dizer, essas cargas, vamos manter sempre que... Quando a gente chegar lá, tá bom, vamos voltar aqui. Então, o que eu só quero então voltar um início. Você está com S2 com S1. Sim. Então, você está com a 4 cargas, eu posso dizer? Cada carga é associada a um gerador? Você tem 4 cargas conservadas. Agora, não todas podem ser medidas simultaneamente por causa das relações na mecânica quântica. As 3 cargas de SO2 não comutam. As 3 cargas de SO2 estão aqui. Eu pego uma carga QA, uma carga QB de SO2, isso aqui vai dar para nós I, Epsilon, ABC, QC. Isso aqui são as cargas de SO2. Então, as 3 cargas não comutam entre si. Então, eu posso escolher apenas uma delas, que comuta consigo próprio. Agora, as cargas Y comutam com essas cargas. Então, QA comuta com Y. Então, para eu definir o estado físico, a gente já falou isso aqui, a gente precisa pegar um conjunto maximamente abeliano, quer dizer, um conjunto de cargas que comutem todas entre si e que permitam eu definir univocamente um estado físico. Então, a carga Y comuta com qualquer uma das 3, mas essas 3 não comutam entre si. Então, eu escolho uma delas. Normalmente, como a gente faz no caso do spin, a gente escolhe a carga Q3 e a carga Y. Então, essas são as 2 cargas que vão ser usadas para a gente rotular um estado físico. Essa carga Q3, ela está associada ao gerador I3 do spin isotópico. E esse gerador I3, na representação do Bled, esse gerador I3 na representação do Bled, ele é a matriz de Pauli sobre 2. Isso se eu estiver falando do duplete. Se eu não estiver falando do duplete, se eu estiver falando do triplete, ele é aquela matriz sigma 3. Então, quer dizer, tem sempre essa matriz aqui é 2 por 2, essa matriz aqui é 3 por 4. Quer dizer, dependendo da representação, eu tenho essa carga associada a esse gerador. Mas esse gerador aqui vai ter diferentes representações de acordo com a dimensionalidade do multiplete. Mas, basicamente, o que a gente pode, as cargas que a gente tem são essas. Eu tenho 4 cargas, mas elas não podem ser usadas simultaneamente para definir o estado físico. Eu tenho que tirar uma daqui e junto com essa aqui. Então, são essas duas. A gente acaba sempre escolhendo isso aqui, Q3, né? Q3, na verdade, aqui é o I3. A carga 3 está associada a esse gerador I3. E a carga Y. É isso que a gente... Agora, você só tem um número quântico, porque o I3, o Y e o I3 comutam. Você tem 2 números quânticos. O I3... Não, você pode pegar o I3 e o Y. Então, e daí, mas eles comutam. Eles comutam, mas os 2 podem ser medidos simultaneamente. Não dependem um do outro, eles são independentes. Você pode e daí ter os 2. Você tem um número quântico. Não, aí eu tenho 2 números quânticos. Eu tenho o I3 e o Y. Eu posso usar isso, eu posso dizer, o I3 quando eu definir um estado físico, como eu estou fazendo aqui, eu vou dizer, a minha partícula está num duplete de SO2, então o I3 dela é meio. E o Y dela pode ser mais 1, menos 0, então eu estou definindo isso aqui. Eu conheço o Y de cada uma delas e simultaneamente eu conheço o I3. Essas 2 cargas podem ser definidas simultaneamente. Então quando eu fixo uma partícula, eu estou dizendo, quem é o elétron nesse momento aqui, nesse estágio aqui? Quem é o meu elétron? Meu elétron leve. Quem é meu elétron leve? Meu elétron leve. Ele tem carga I3 igual a menos 1, a carga I3 a menos meio, e a carga Y dele é menos 1. Quem é o meu elétron light? Meu elétron light ele tem carga
menos a carga, ele é zero, ele é um singlet de SO2 e a carga hipercarga dele é menos 2. E quem é o meu neutrino left? Agora aqui, meu neutrino left, ele tem simetria de isospin meio e hipercarga fraca menos 1. Então eu estou dando as duas cargas de cada partícula. Então, quer dizer, justamente... Mas vamos lá, desculpa, vamos botar o Higgs. Quais são as cargas do Higgs? Então o Higgs é um duplete de SO2. E ao mesmo tempo a carga, a hipercarga dele é mais 1. Então essas aqui são as duas cargas do Higgs. Nesse momento eu posso definir essas duas cargas simultaneamente. Então, o discurso do fim mistura tudo o início. Quer dizer, você, para as partículas que estão em jogo da tua teoria, Certo? você encontrou esses dois números quânticos. Esses dois números quânticos. Que Certo? podem ser medidos simultaneamente. Que pode ser medido Nesse momento. e que, ao mesmo tempo, são de Gauss e Shijima. Né? Isso, então Gauss e Shijima. Quer dizer, uma verifica a outra. Isso. Agora, a esse ponto eu não sei ainda a carga eletromagnética. Eu usei essa relação aqui para fixar o Y, mas agora a carga eletromagnética só vai ficar clara depois que a gente definiu o que é o fóton. O vendedor de vassoura, é o nosso cantor de ópera. Deixa eu ver aí. É vassoura, o vendedor de vassoura. Esse cara tem um... Agora, você diria que você teria quantas cargas conservadas? No início, 4. Em 4 cargas conservadas. E depois você vai transformar para uma. Depois, no final de tudo, vai sair só uma. É isso mesmo. No final de tudo, no final da cadeia toda, vem só a carga eletromagnética. Professor, só uma rápida curiosidade. Eu sempre escuto que esse modelo padrão ele tem brechas e tem coisas mal explicadas e parâmetros que você precisa colocar a mão. Aí eu queria saber se essa relação de Gelman e Shijima, se isso é uma das coisas que são... Não, isso Ou a hipercarga, ou não. a hipercarga. Então você tem que criar isso aí não é a coisa que é criticável. Porque alguma simetria você tem que partir. Uhum. O que é criticável, por exemplo, é a massa do Higgs, por exemplo, é você ter o problema da hierarquia de Gauge, Uhum. é você ter o problema de não introduzir no modelo padrão a gravidade, a matéria escura, é você também não colocar CP forte, a violação de CP forte, só tem a violação de CP fraco. Então tem vários problemas, mas assim, o problema da simetria não, porque você precisa definir uma simetria. Isso aí você tem que impor desde o início, tá certo? Bom, então vamos lá. Então a gente definiu as derivadas covariantes. Então, a derivada covariante atuando no setor lepton, então estava lá, mi, lepton, mais, aí botamos I, constante de acoplamento G, aí colocamos aqui o nosso campo de G, a gente estava chamando de B, I, A, aqui os geradores do SO2 na representação do glete, e depois mais I, constante de acoplamento da hipercarga, aqui o campo da hipercarga, e aqui o gerador, vamos dizer assim, Y sobre 2, no setor left, atuando no setor left. Só que esse Y do setor left, ele vale menos 1. Então aqui a gente já vai botar o menos 1. É a carga. Quer dizer, aí você tem 4 cargas. Tem 4 cargas. Não significa que as 4 possam ser medidas simultaneamente, mas eu tenho 4 cargas. Então aqui a gente coloca, aqui a gente coloca o gerador da representação. No caso abeliano, o gerador da representação é um número, é a própria carga. Então é o Y sobre 2. A gente está colocando aqui o Y como gerador, o Y sobre 2. Aqui é o sigma sobre 2. Você tem gostado de falar os próximos. O quê? Essa coisa de carga. O Strock, o Strock, aquele trabalho, ele faz um trabalho junto com aquele colaborador dele, o Morkel, em que eles estudam a álgebra das cargas de SO3 para discutir o confinamento. Eles discutem o confinamento em função da não possibilidade de medir as cargas simultaneamente, da não comutatividade das cargas. Ele trabalhou com essa discussão do que eram as Eu cargas. me lembro que ele era meio confuso, não entendia bem o início, nem o meio, Mas aqui é menos 1 do setor. Mas daí fica claro que você tem
4 cargas Isso. e apenas 2 comuns. Duas comuns, exatamente. Você pode escolher duas para comutar. Então, quer dizer, você tem 4 cargas separadas. 4 cargas conservadas. Aqui tem 3 cargas aqui e uma carga aqui. 4 cargas conservadas. Agora a gente só usa duas para rotular os estados físicos. Mas as 4 cargas estão presentes aqui, ó. Aqui eu tenho todos os neurônios. A pergunta que eu tenho é isso aí, você está preparando uma estrutura para as interações. Para as interações, exatamente. Então, nas interações, você tem que estar claro que você está com 4 cargas. As interações tem que estar claro que eu tenho 4 cargas, exatamente. Left and right. Aí, left and right, ele é singlete, ele é zero, ele é trivial sobre S2, ele é cego para S2, ele não viu os campos de gauge de S2, e aí a gente chega aqui direto com o I, G', campo de gauge de Y', e aqui o Y sobre 2 atuando no left and right. Agora, quem é a carga dele? A carga dele é menos 2. Então aqui vai aparecer, vamos colocar assim, menos 2. Tá? Esse aqui é o Y, vamos colocar aqui, é o Y left, e aqui é o Y do setor right. E aí a gente vai ter que colocar agora o RIS. Então, de novo, agora vamos pegar o campo RIS, Remi, Fi, vai ficar. Agora, G, desculpa, B, minha, sigma sobre 2, Fi. Então o Higgs está na mesma representação que o Lep. Então o Higgs vê as mesmas cargas que o Lep. Aí agora aqui eu vou ter mais I, Y, Mi. Aí quem é a carga do Higgs? A carga do Higgs é 1. Então aqui vai ficar meio e aqui. Então isso aqui é o Y, a carga, a hipercarga fraca do Higgs. Então a gente colocou todos os atributos. Então a gente agora pode escrever as interações. Então nós tínhamos até na aula passada, né, escrito, né? Porque eu entendo que no corpo da simetria você ainda tem uma constante de acoplamento nos BMA. Certo. Agora, quando você obtém lá as suas cargas, as suas correntes que você mostrou, sim, cada uma tem uma constante de acoplamento. Certo, exatamente. Cada um tem. Cada simetria traz a sua constante de acoplamento. Cada campo de gauge deveria ter sua constante de acoplamento. Sei. Aí, tudo bem. Não, você pode falar, isso aí você estaria, pode fazer isso. Desde que você abra mão do princípio filosófico que se chama universalidade. Você poderia dizer que cada campo de gauge tem uma constante de acoplamento. Mas aí a simetria não permitiu. Eu estou falando apenas como um instrumental. Tá certo. Em princípio poderia, mas a simetria não permite. Tá, o lagrangiano agora do setor leptônico. O lagrangiano do setor de Higgs. Vamos colocar assim. Então, o lagrangiano do S2, então esse aqui a gente sabe quem é. Vou botar aqui o lagrangiano do S2, a gente sabe menos 1/4, a gente não vai escrever agora, mas a gente já sabe que é menos 1/4 do, vamos dizer assim, F min A. O lagrangiano 1. Aqui. Menos 1/4 do Y min ao quadrado. Depois, o lagrangiano leptônico, a gente vai ter lepton barrado e gama mi de mi lepton left mais lepton right barrado e gama mi de mi lepton right. Esse aqui é o lagrangiano leptônico. O lagrangiano de Higgs
já sabe qual é também. É DMI, menos o potencial. E depois a gente vai escrever. A gente já escreveu na aula passada, mas agora, para efeito da nossa discussão hoje, esse potencial não vai precisar ser explicitado. Então esse aqui, por enquanto, depois nas próximas vezes, nós já vamos introduzir o setor de quartos. Mas então o que eu queria trabalhar hoje, um pouquinho antes da quebra da simetria, é trabalhar o setor leptônico, para a gente começar já a ter uma previsão daquilo que o próprio modelo vai estar te dizendo em termos do que deve ser fóton e o que não deve ser, onde que deve estar o fóton, o que deve ser o fóton. Deixa eu apagar aqui, para me reescrever agora. Então, nosso objetivo agora é estudar os acoplamentos leptônicos de Gauge. Antes da quebra da simetria, né? Então, acoplamentos de Gauge dos leptons. Antes, tá? A nossa sigla para quebra espontânea de simetria é SSB, Spontaneous Symmetry Break. Então, antes da quebra espontânea da simetria, a gente quer ter uma ideia de quem são os acoplamentos dos leptons. Porque os leptons são carregados. Então, os leptons já vão poder nos dar um indicativo, mas tem o lepton neutro, que é o neutrino. O neutrino é neutro. Então, os acoplamentos de Gauge leptônicos, eles já vão poder nos dar uma indicação de que deve haver um fóton e de que deve haver um outro bóson neutro, antes da quebra da simetria. Essa é a ideia. Acoplamento de Gauge dos leptons pode ser traduzido como interação dos leptons. É a interação dos leptons com os campos de Gauge, porque os leptons também têm interação, vamos botar aqui, as interações mais do setor de um cálculo, lagrangianos de um cálculo. Aqui são os lagrangianos de um cálculo, que é, o que a gente vai colocar aqui, vai ser os acoplamentos, não de Gauge, vai ser a constante de acoplamento de Yukawa a constante de acoplamento de Yukawa com o setor lepton barrado, Higgs, do lepton right. Claro, mais conjugado no complexo de conjugado entre a colocação. Então isso aqui seria os acoplamentos, os acoplamentos do Higgs com o setor de matéria. Então esses aqui são acoplamentos também, mas não são acoplamentos de Gauge. Eu estou interessado só nos acoplamentos, nas interações de Gauge dos leptons, claro? Então é só lepton com campo de Gauge. Lá é lepton com Higgs. Mas isso aí vem depois que nós vamos discutir a massa. A gente no fundo quer olhar só os acoplamentos de Gauge dos leptons. Então a gente vai ver aqui, como tem que haver a nossa expressão. A gente vai ter que trabalhar esse aqui, lepton barrado, I, gama mi, demi, lepton, mais, lepton barrado, I, gama mi, demi, lepton right. Então aqui agora vocês sabem quem é o meu lepton. Então aqui eu vou ter o meu neutrino, lepton, barrado. Aqui eu vou ter o meu lepton, barrado. Então esse aqui é o lepton barrado. I, gama mi. Agora vamos escrever quem é a minha derivada covariante. Isso aqui é um dublete. Vamos escrever a derivada covariante assim. Vamos abrir isso aqui. Eu tenho demi, neutrino do lepton left, lepton left. Mais I, G. Vou botar aqui sobre 2, porque eu tenho demi, e vou botar aqui campo de Gauge. Então aqui vai ficar o B. Aqui é o que nós chamamos de B-, na aula passada a gente já tinha identificado esse cara como um campo negativo, com carga negativa, carga positiva, e aqui menos B-. Isso aqui, atuando no lepton left. Só essa aí a parte. Agora, depois já temos, então você vê, depois aqui nós temos mais I, G', aí o setor leste, já paguei, o setor leste tem carga menos 1, é isso?
menos, menos 1,5, menos I sobre 2, né? 1,5, G', Y', e aí aqui nós vamos ter neutrino, elétron. Então isso aqui é a nossa derivada covariante, né? Então vamos colocar a coisa da seguinte maneira. A primeira componente, quando vai botar mais, vai ficar um vetor coluna. Vamos colocar o nosso vetor coluna. Aqui vai ter DMI, neutrino, elétron, mais I sobre 2G. BMI3, neutrino, mais BMI menos, mais IG sobre 2, mais IG sobre 2, menos, chamando elétron, isso. E aí depois, menos IG', menos I sobre 2, G', Y', neutrino, essa é a parte de cima. E depois a parte de baixo aqui, DMI, mais I sobre 2G. DMI mais elétron. Menos I sobre 2G, menos I, G sobre 2, BI3, elétron. Coisa pela cima ficou mais, aqui embaixo ficou BMI mais com elétron e temos BMI3 com elétron, essas coisas que são feitos. E aí agora fica aqui menos I' sobre 2, Y', então o lepton, né? Ele e o neutrino eles interagem da mesma forma com a hipercarga. Então esse aqui é o setor do neutrino light, né? Lepton. Agora eu vou pegar aqui mais o setor light, mais lepton, light parado e gama mi. Aí aqui nós temos DMI, lepton light, ele é neutro, não tem SO2, e aí aqui a gente vai ter mais I, G', Y'. A carga dele, se não me engano, era menos 2, né? Então aqui aparece menos 1. Menos. E aí aqui aparece o elétron light. Perfeito. Então a gente está com o Lagrangiano leptônico, sem interação de Yukawa, sem Yukawa, só interação de gate. Só interações de gate. Tá? Complemento de gate. Tá? José, por enquanto, aquelas cargas minimais, menos, você pode chamar de quilo também. Pode chamar o que você quiser. A única coisa que você sabe é que é campo de gate que vai ter carga elétrica menos 1 e campo de gate que vai ter carga elétrica, isso a gente discutiu na aula passada. Não tem nada a ver com W mais e W menos aqui. Coisa que a gente vai identificar. Então, essa aqui eu posso apagar. Então vamos trabalhar agora, vamos abrir essas expressões aí. Sabiá é mais bonito do que o vendedor de vassoura. No canto aqui, mas é muito professor. Que bonito, parece uma flauta. Ou talvez a flauta pareça. A flauta, exatamente, a flauta que parece com a água. Que lindo. Espero que esteja. Ô, tchau, será que o canto da Sabiá sai na aula? Talvez saia um pouquinho. Que bom saber as pessoas saberem que no Rio tem muitos pássaros, né? Então você vê essa árvore gigantesca aí, ela briga com os pássaros. O rapaz que estava conversando, O Thiago? chinês, Sei. é o Toró, É o Toró, né? ele disse que
essas coisas Aparece. aparecem e perturbam a. Ah, é mesmo, né? Não, esse cara da vassoura perturbou. Esse aí, coitado, ele está vendendo bem a vida dele, mas sabia não. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer o seguinte. O neutrino, ele vai se acoplar com tudo isso aqui. Então vamos escrever a parte, vai ficar neutrino, então vamos botar assim, lagrangiano, letônico. Do palmeirense não perturba. Oi? O do palmeirense não perturba. Porque O Léo, né? O Léo fala baixinho, a voz dele sai baixa no vídeo. não se escuta. É mesmo? Não sai. E quando ele sai, irrita. Porque sabe, você está falando, estou falando com você, eu pego o final do você entende? Sei como é que é. Horrível. Entendi. Talvez já não tenha o alto-falante mesmo, né, cara? A Amanda vai, quando ela vier, ela vai estar Isso é legal. Então vamos lá. Então, aqui, ó, neutrino leve, ele vai se acoplar com toda essa primeira linha. Então nós vamos ter o seguinte. Neutrino, elétron, rado, mi, debi, neutrino leve. Tá legal. Então o termo cinético. Tá aqui. Agora vamos ver. Mais I sobre 2E. Gama Mi, né? Neutrino leve, Demi 3. Aí agora ele vai pegar esse aqui, mais I sobre 2G, neutrino barrado, gama Mi. Uma coisinha que eu estou esquecendo aqui, gente. Peraí. Não, porque tem esses I's aqui, eu estou esquecendo desse I. Esse I, olha só. Esse I ficou aqui. Acho que esse I com esse aqui vai dar menos 1, vai ficar menos meio aqui. Vai ficar menos meio. Eu estou esquecendo desse I. Então esse I ficou menos meio. Esse I aqui ficou menos 1. Vai ficar menos G sobre 2. Meio de G. Menos meio de G. Agora está aqui com leve. E aí aqui vamos ter I3. Cara aqui, neutrino é zero, né? O leve está com menos 1, ele vai passar para a corrente, peraí, menos, está aqui pertinho, não está certo, B menos, vai se acoplar, não está certo, o neutrino leve está certo, neutrino leve, só estou, porque quando a gente fez as caras, vou voltar aqui rapidinho, a gente tinha que DN3, aí era DN mais, não, fiz confusão, gente, aqui era DN1, menos I, DN2. Isso aqui, nós, na aula passada, a gente viu, isso aqui que a gente interpreta como campo mais. Então, aqui, perdão, aqui, esse campo aqui, o que fica na matriz superior, aqui é o DN+, perdão, aqui é o DN+, aqui é o DN menos, e aqui é menos DN3. Então, vamos consertar isso aqui. Então, esse cara aqui é DN+, está legal. E aí, esse cara que foi para aqui, aqui vai ficar, aqui é DN menos, e aí aqui é menos B, então estava trocando mais com menos até dar. Então consertem, quando eu tinha feito, então só para recapitular, quando nós fizemos aquela derivada covariante atuando no setor leve, aqui ficava a parte de S sobre B3, B mi mais, B mi menos e menos B3. Então quando eu coloquei nas derivadas covariantes, eu tinha feito esse erro. Aqui eu tinha colocado menos, então aqui é mais. E aqui que eu tinha colocado mais é menos. Então tá legal. Então, agora tá ok. E aí aqui fica bem mais. Aí tem esse termo neutro aqui, que vai ficar. Aí aqui é
I com menos I, dá mais um, dá mais meio. Vamos lá, mais meio. Gelinha. Aí ficou neutrino, left barrado, neutrino left, e aí aqui o Y. Certinho, né? Não esqueci de nada. Então essa é a parte do neutrino left com a parte do... Agora eu vou pegar o left com barrado. Vou pegar agora a parte do left. Vou pegar agora essa segunda linha. Esse cara com esse cara aqui. E depois a gente vem pra cá. Vai ficar. Vamos ficar mais. Left barrado. E a parte do left. Aí agora esse vai ficar o fator menos 1. Menos 1 meio de G. Menos 1 meio de G. Left barrado. Gama Mi. Esse aqui, ó. Left barrado. Gama Mi. Neutrino left. Equilíbrio. Agora vai ficar menos I. Esse cara aqui vai ficar mais I sobre 2. Então, mais um meio de G. Mais um meio de G. Aí vai ficar lepton left barrado. I, lepton left. M3. Vamos chamar o mais, né? Mais um meio de G, lepton, M3. E depois, esse último termo aqui, que vai ficar I com menos I também vai dar 1, então a gente vai dar de novo mais um meio. Gelinha, mais um meio de gelinha, lepton left barrado. E aí agora a parte final, a parte do right. Então essa primeira linha aqui foi neutrino, né? Então aqui a segunda parte eu botei left, barrado. Então foi isso aqui. A primeira linha assim, a segunda parte é isso aqui, e agora a terceira parte left. Então mais agora. Left, right, barrado. E menos I, mais vai ficar mais um, mais G1. Left, right, barrado. Gama I, left, right, Y. Então esse aqui é o setor dos acoplamentos de gauge do lepton. Né? Claro que a gente também, além dos acoplamentos de gauge, a gente tem as partes cinéticas. Então, a propagação do neutrino, a propagação do lepton right, a propagação do lepton left e a propagação do lepton right. Agora vamos só observar a seguinte coisa. Vamos ver aqui o que o neutrino, quais são as interações do neutrino. Aqui observa o seguinte, essa corrente aqui é neutra. Então aqui é BN3. Essa corrente aqui é carregada, aqui é carga menos 1, aqui é carga 0, tudo tem que ser eletromagnética quente neutra. Então essa corrente aqui tem carga menos 1,
que acopla com esse bóson de meio de carga mais 1. Essa corrente aqui é totalmente neutra, porque o neutrino não tem carga. Neutra eletromagneticamente, né? E aqui é a mesma coisa. Então vamos ver o seguinte, o neutrino, agora aqui eu tenho o lepton, aqui são as interações, aqui eu tenho também essa interação cruzada. Agora vamos ver as interações exclusivamente do neutrino. Vamos separar só aqui o que está me dando a interação do neutrino. Se eu separar aqui para não pagar tudo ali, então vamos pegar aqui só as interações do neutrino. Onde é que eu tenho neutrino com neutrino? Aqui, ó, neutrino com neutrino. Então com esse coeficiente aqui eu tenho o seguinte, menos 1/2 de G Bm3. Neutrino lepton, neutrino lepton. E aqui eu tenho mais 1/2 de G' y. Então, esse campo de gauge aqui, ele está se acoplando com a corrente de neutrino. Então, eu estou pegando esse termo aqui e juntando com esse termo aqui, porque isso me dá uma corrente totalmente neutra. Depois, vamos olhar, então isso aqui seria, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter coragem, vou apagar isso aqui, porque tem muito errado e tem que consertar, não sei se pagar, não vai dar. Eu tenho uma copia daqui, Se você dar, se precisar, obrigado. Tá. Então vamos separar aqui o seguinte, vou botar aqui a interação, interações de gauge do neutrino, vou botar interações de gauge do neutrino. Interações neutras, né? Interações neutras do neutrino. O neutrino tem essa interação neutra, uma corrente puramente de neutrino. Essa corrente aqui é puramente de neutrino, com essa corrente aqui que é puramente de neutrino. As demais correntes são correntes carregadas, neutrino com lepton. Aqui tem outras correntes neutras, mas do lepton. Vamos pegar as correntes neutras do neutrino, que a gente separou então aqui, menos 1/2 de Gbn3, mais 1/2 de G', então ficou aqui. Vou botar aqui, retomar isso aqui, ó. Vou botar aqui 1/2, né? Vou botar aqui 1/2. Professor, Oi, para falar. a moral dessa corrente que você escreveu ali embaixo, Essa aqui. é que dois neutrinos podem interagir trocando Bm3 e Y. Isso, trocando essa combinação. Que é isso aí que a gente vai identificar. Essa é a combinação somada. Essa combinação só. Esse aqui é o campo, esse é o campo de gauge efetivo. Tá. Interage com o Tá. eu quero discutir com vocês. Menos, eu botei o meio em evidência, menos Gbm3, mais G' Y'. E aqui eu tenho neutrino, gama-mi, neutrino. Então, como você observou, essa corrente aqui é uma corrente neutra de neutrinos. Essa corrente neutra só foi medida no CERN em 1973. Em 1973, aquele experimento Gargamelle no CERN mediu as correntes neutras da teoria eletrofrágil. Mas assim, isso quando a teoria eletrofrágil foi construída, não se tinha evidência dessa corrente neutra de neutrinos. Tá? Bom, então aqui a gente tem essa interação. Na corrente, eu tenho até hoje problemas para entender essa corrente. O Zeca falou que, assim, toda a conversa corredora, havia medido a corrente neutra. Sei. Isso em 73, isso aí. Foi em 73. E a gente não sabia nem que era corrente. Nem porque era neutro. E nem o que era neutrino, né? Mas sabia que era importante. Nem o que era neutrino. E você assim queria entender, mas sabia que não. É duro. Vamos ver as correntes neutras dos leptons. Nunca me esqueço dessa. Mas cara. E o Luciano era um cara bom com revelador disso. Como? O Luciano era um bom revelador. Sim. Essas notícias importantes. Eu acho que a gente tem isso aqui, né? Aí temos essa aqui também. A morte do Heisenberg. Sim.
Ele faleceu lá nos anos, nas épocas. Eu que falei para o Luciano. Ah, foi, né? Eu tinha dito pro. E daí o Luciano foi falar pro Isberg. Ah, quando o Heisenberg morreu, né? Por algum motivo eu tinha recebido essa notícia. Sei. Lido. E. Eu não lembro quando ele morreu, cara. Foi nos anos 70, então. Já. Foi nos anos 70. Foi nos anos 70. Eu não lembrava desse episódio, não. Vamos botar aqui as correntes neutras leptônicas. Então aqui é uma corrente carregada, aqui é uma corrente neutra. Então vamos pegar lepton, lepton barrado, lepton, lepton barrado. O mesmo que você fez aqui. Então tem o fator o meio. Aí aqui a gente tem o meio de G, PM3. E aqui mais G'. Y'. E aí aqui nós temos lepton, lepton barrado, gama-I, lepton, lepton. É isso aqui. Estou esquecendo dos termos lepton, pegando só as interações de gauge. Agora vamos ver as correntes carregadas, né? E tem ainda a parte de baixo. Isso, obrigado. Mais G', aí vai ter Y'. Lepton mais barrado, gama-I, lepton mais. E depois a gente tem as interações, as correntes carregadas, né? As correntes carregadas, interações carregadas. Correntes carregadas. Então a gente vai ter aqui meio. Corrente carregada, mais eliminada. Aqui é só interessante observar, uma coisa simples, mas lembrar que algo compatível com o grupo de Lorentz, uma simetria de Lorentz, a simetria de covariância, que é as interações de gauge não mexem na quiralidade. Todas as interações de gauge mantêm left com left e right com right. Elas não trocam a quiralidade, não mistura left com right. Quem mistura left com right é a interação de Yukawa. Quer dizer, quando eu tenho um férmion, outro férmion e um escalar, que a gente tenha a parte left desse férmion, se combina com a parte right desse férmion, para trocar a escalar. Então, a interação escalar, a interação de Yukawa, ela mexe com a quiralidade. A interação de gauge, não. A interação de gauge ela é desse tipo. Esse barrado, gama-Mi, Ki, e aí aqui um campo de gauge, vamos chamar de W de feminino, por exemplo. Então, a matriz gama, ela conecta a mesma quiralidade. Então, vai ficar esse left barrado, gama-Mi, Ki left, Femi, mais esse right barrado, gama-Mi, Ki right, Femi. Então, a interação de gauge, ela preserva a quiralidade. Por isso que no mundo quiral, no mundo puramente quiral, onde eu não tenho férmion right, por exemplo, eu posso escrever uma interação de gauge. Tem uma teoria de gauge, tem uma interação de gauge para setores left com left e right com right. Então, as interações de gauge dos left são todas interações que não mexem na quiralidade. Então, essas são as interações correntes neutras. Essa corrente aqui é neutra, todas essas correntes aqui são neutras. A carga, cada um lado é a mesma carga aqui, do ponto de vista eletromagnético do neutro. Essa corrente aqui é carregada, quer dizer, essa corrente aqui tem carga menos 1 com 0. Menos 1 mais está neutro no final. E essa corrente aqui tem carga mais 1. Essa corrente aqui tem carga menos 1
1, e essa corrente aqui tem carga eletromagnética mais 1. Muito bem. Agora o que a gente pode pensar é o seguinte: o neutrino, o que a gente espera? Se a gente conhece, se a gente quer reproduzir o eletromagnetismo, do ponto de vista do eletromagnetismo, o neutrino não tem carga. Se ele não tem carga, ele não tem interação eletromagnética direta com o potencial. Claro que a gente sabe que o neutrino pode ter um pequeno momento magnético, mas a interação de momento magnético não é uma interação mínima. Então o que a gente vai pensar aqui é o seguinte: se tem um campo, se o único acoplamento do neutrino é esse campo, com essa corrente, que é uma corrente neutra, esse campo aqui tem que ser quer dizer, essa combinação linear aqui, ela vai fazer o papel de um bóson vetorial neutro. Na verdade, quem interage com o neutrino é essa combinação. Então, aqui, isso aqui eu posso imaginar que isso aqui não é o fóton. Isso aqui não pode ser o fóton, porque o fóton não pode interagir minimamente com o neutrino do ponto de vista do eletromagnetismo, com interações mínimas. Então, a gente pode interpretar esse campo de Gauge aqui total como se fosse assim, um campo neutro semi. Não vai dizer zero, mi. Agora, o lepton-left, esse cara aqui é carregado, essa corrente aqui é carregada. Então, de um certo modo, isso aqui poderia estar fazendo para nós o papel do fóton. Porque o fóton, quer dizer, e observe o seguinte: essa combinação aqui, no espaço dos campos, né, essas duas combinações aqui são ortogonais. Se eu estiver usando como base os campos BM3 e YB, esse campo aqui tem coordenada de menos 1 ao longo de BN3 e uma coordenada menos G ao longo de BN3, né? E uma coordenada, vamos dizer assim, vamos botar, então GBN3, GBN3. Então, nessa direção aqui, GBN3, a coordenada é menos 1. Isso, né? Vamos dizer assim, no espaço dos campos, né? Vamos pensar, o que eu poderia pensar? Quer dizer, essa combinação aqui, menos G, BN3, mais G', tá certo? Essa aqui é G, BN3 e G' YB. Como a gente pudesse, vamos pensar o seguinte: se a gente puder, se eu tiro esse G ali, se eu posso fatorar esse G, eu poderia pensar o seguinte: eu estaria pensando que essa corrente aqui não pode ser o fóton, porque o fóton não pode absolutamente interagir minimamente com o neutrino. Então eu vou interpretar isso aqui como sendo um certo bóson de Gauge. E aqui, deixa eu botar aqui, e aqui a gente teria o seguinte: o lepton-left tem que interagir diretamente, né, com o fóton. Então esse cara aqui, essa combinação, tem uma combinação de BN3 com YB que deverá fazer o papel do fóton. Agora, aqui eu teria uma outra combinação que não pode ser o fóton, que deveria ser alguém que não faz o papel, que faz uma interação neutra, mas que não é o fóton. Então, a gente pegou, vamos dizer, vamos a gente tomar que essa combinação, que é o C de zero, eu poderia pensar que essa combinação aqui iria fazer o papel do fóton. Poderia pensar assim, vamos dizer. Quer dizer, não exatamente isso, mas a gente está vendo o seguinte, que a gente já distingue dois campos neutros, né, nas interações do setor leptônico. Porque essa corrente aqui não pode se acoplar com o fóton. Então isso aqui não pode ser o fóton, isso aqui tem que ser um outro bóson vetorial neutro. Agora essa corrente aqui, ela é uma corrente carregada. É uma corrente neutra, mas é uma corrente leptônica. Então aqui eu tenho um objeto carregado aqui. Então isso aqui está me sugerindo que eu poderia pensar nessa combinação aqui como sendo fóton. Então agora vocês poderiam dizer, agora, esse objeto está interagindo só com YB. Então, vamos dizer que a gente fizesse a seguinte observação. Se eu adotar aqui esse menos G BM3, né? Vamos dizer que a gente faça esse menos G BM3 mais G' YB. Tá? Eu vou pegar isso aqui. Então, vou definir isso aqui. Vamos deixar isso aqui ainda como dá. Acho que eu posso fazer a seguinte coisa. Vamos dizer que a gente defina isso aqui como sendo um semi. Vamos fazer isso aqui. E vou pegar outra combinação, que é G BM3 mais
G' Y'. Eu vou interpretar isso aqui como um outro campo neutro, né, que eu vou chamar de AMI. Vou interpretar, eu tenho dois campos em jogo. Então, usei o A, são combinações do Y. É claro que eu vou poder escrever o Y e o B em função de A e de C, obviamente. Né? Vamos fazer aqui o seguinte. Como eu estou definindo o campo, né, vamos dizer que a gente, para definir o campo, a gente está definindo um campo. E isso aqui são parâmetros adimensionais. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou normalizar isso aqui. Vamos dizer que eu divido isso aqui por raiz de G2 mais G' ao quadrado. Só para normalizar. E o outro campo que é G'(L3) mais G' Y', também vou definir. Estou definindo dois campos. Então, eu tenho direito de normalizar. Eu definisse isso aqui como sendo o meu caminho. Então, eu defini dois novos campos neutros. Um que interage exclusivamente com o neutrino e um que interage exclusivamente com o lepton-lepton. Eu ainda estou trabalhando lepton-lepton e lepton-light como duas partículas diferentes. A quebra da simetria é que vai juntar as duas componentes do lepton para formar o elétron físico. O elétron tem parte left e parte right, mas aqui a gente ainda está num mundo onde o setor left e o setor right só estão se comunicando pelo acoplamento de um cálculo, que nós já colocamos lá. Então, tá certo. Vamos dizer que a gente define esses dois campos aqui. Aí aqui a gente observa o seguinte, ó, esse número aqui é menor do que 1. Tudo isso aqui é menor, esses coeficientes G sobre raiz e G' sobre raiz são coeficientes menores do que 1. Então a gente poderia pensar o seguinte, é como se eu tivesse no espaço dos campos, né? Vamos dizer que eu fizesse essa seguinte transformação. Deixa eu apagar isso aqui, eu posso apagar. Pode falar. Para mim, você está forçando uma direção. Não, estou forçando uma interpretação. Porque, por exemplo, se eu fosse um universalista aí, e achasse que o fóton interage com todo mundo, certo. O mais justo era ser de bom. O fóton também interage com o neutrino, fraca, mas interage por princípios universalistas. Daí, o que se chama de M0, para mim, o mais natural seria fazer ser uma composição, um alfa, M0, mais um beta AMI. Isso, mas isso aí vamos dizer assim, de partida você está negando a eletrodinâmica quântica. Se você de partida quiser dizer, não, na eletrodinâmica quântica eu posso ter uma partícula neutra que se acopla minimamente com o fóton. Aí eu concordo com você. O que nós estamos querendo, o que nós temos em mente aqui é que a gente quer sempre reproduzir o eletromagnetismo convencional. Então, se a gente quer reproduzir o eletromagnetismo convencional, uma partícula neutra ela pode interagir com o fóton, mas a interação não pode ser mínima. É interação tipo, como o caso do nêutron. O nêutron tem momento magnético, apesar dele ser neutro. Então, se ele tem momento magnético, ele pode ter uma interação magnética, né, que é a interação no mínimo. O neutrino, né, do ponto de vista do modelo padrão, o neutrino é uma partícula que vai ter massa nula e não tem magnetismo. Agora, a gente sabe que o neutrino massivo, que não está no modelo padrão, ele pode ter um pequeno magnetismo. Então, o que você está colocando, na verdade, se a gente não quiser reproduzir o eletromagnetismo convencional. Mas se o nosso modelo, a nossa condição de contorno é reproduzir o eletromagnetismo convencional, então o neutrino não pode ter acoplamento mínimo com o fóton. Tudo bem. Eu só quero fazer essa colocação, como assim, esse eletromagnetismo convencional. Existe um eletromagnetismo não convencional, ainda está entendido, onde o fóton é uma partícula universal. Certo. Ela interage com todo mundo. Então, seria o lixo de uma fotônica. Admitindo esse outro eletromagnetismo, daí eu só pergunto o seguinte, daí a gente diria que botar um ZMI, um alfa ZMI, mas um beta AMI, uma combinação linear, né? Certo. Ali naquele 8, poderia, aí sim. Aí sim. Agora, eu acho que na segunda, eu já não sei. Sei. Porque o segundo também poderia, mas digamos, o segundo você estava trabalhando com partículas carregadas. Entende assim? Quer dizer, o fóton já faz esse papel, que poderia ter um Z0, mas daí o fóton já faz esse papel, vamos dizer. Certo. O fóton já faz esse papel, Então deixa eu ver aqui uma coisinha, a gente vai dizer esse G
estou pensando o seguinte, quer dizer, eu acho que essa discussão a gente poderia, né, digamos aqui, já ver o seguinte, já está claro para nós que tem dois campos neutros finais, né? No final do dia vai ter dois campos neutros. O que se acopla com o neutrino não pode ser o fóton. Então esse campo aqui não pode ser o fóton. A gente poderia agora só pensar o seguinte, né? Se eu pegar, né, o PN3 aqui, essa